Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu tô muito bem, mas muito bem mesmo, porque hoje é uma noite histórica, eu tô muito feliz aqui. A gente juntou um rabino, um padre e um pastor. Você estava me falando que você tem uma edição Da Vulgata, da Vulgata de 1528, 1528? inteira. Ela já é impressa. A Bíblia Essa não é do manuscrita, Gutenberg. não. Tem 2 manuscritos bíblicos do século XII, em latim, mas são 2 páginas, porque isso é uma coisa triste que eu tenho que revelar pro pessoal aqui. Tem muita gente que tem, às vezes, a Bíblia inteira, mas ele descobre que se ele leiloar uma página, ele ganha muito mais dinheiro do que Triste isso. vendê-la. Então, um empresário muito amigo meu, Dr. Milton Soldoni Afonso, que foi o dono de uma companhia de saúde aí, ele me conseguiu comprar num leilão 2 páginas copiadas por monges do século XII, dos Salmos. E essa Bíblia, ela é do século XVI, tá lá, vocês vão ver. E além disso, eu tenho uma outra Bíblia de 1600, agora tô com medo de errar a data aqui, 1600 alguma coisa, que ela foi da biblioteca de um dos papas. E tem o nome da família desse papa lá antes dele ser papa. Ó, tem E informação. as pessoas vão te dando, elas te conhecem, Conhece, isso vai exatamente, chegando nas confia suas mãos. no nosso trabalho, vai dando, igual esse do tijolo do Sim, Nabucodonosor. e esse museu é que você é diretor, você Eu sou cuida? diretor-curador, Ele ele existe fica há aí. quantos anos? Bom, esse museu existe, eu posso dizer, desde 1998, quando eu fui pela primeira vez escavar em Shahar Golan, em Israel. Aham. O professor Joseph Garfinkel, que foi meu professor lá, eu fiz o curso pela Universidade Hebraica lá de Montes Copos, aí ele me ajudou a conseguir uma caixa com algumas coisas que Israel permitia sair, porque tem uma lei em Israel que foi encontrado de 1978 para trás, desde que não seja ossário. Ossário era como se fosse um caixão da época do Segundo Templo, que na época do Segundo Templo os judeus faziam o seguinte, eles colocavam o corpo dentro de uma caverna, como Jesus foi colocado dentro de um túmulo novo, e depois de 1 ano que o corpo estava ali dentro, eles abriam aquela caverna, tiravam os ossos e colocavam em caixas de pedra, de calcário, chamadas ossários ou ossuários. Tá certo? A rigor, no judaísmo do Segundo Templo, a pessoa só era sepultada 1 ano depois da morte dela. Porque só depois que um parente tirasse os ossos e colocasse dentro daquele ossuário que o sepultamento estava completo. A rigor, Jesus não foi sepultado. Ele foi colocado no sepulcro. Por isso que num dos episódios de Cristo, o jovem falou com ele, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E ele falou, não, vem agora. E a gente pensa que o pai dele estava no velório. Não, Então, ossário não pode sair, ou coisas arqueológicas que contenham inscrições. Então lá tinha o Shai Bardura, que era do Departamento de Antiguidades, tinha a Ava Katz lá, que o pessoal me conhecia, então eles já permitiram que eu trouxesse algumas peças. Então é assim que o museu foi montado, aos poucos. E você está falando de milagre, Joãozinho? Esse museu é um milagre. Hoje é um museu onde eu mostro as escrituras em 3 dimensões. Por exemplo, tem muita gente que vai visitar lá que nunca viu um odre. Nunca sabe o que é um odre. Tipo, E Jesus fala lá... Para guardar... Para guardar vinho ou água. E Jesus fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Eu tenho um odre que eu trouxe do Egito. Então, quando a pessoa viu o odre, comprei lá de um beduíno. O odre eu peguei de um beduíno mesmo, comprei de um beduíno lá, amigo meu. Então, assim, as pessoas vão tendo uma dimensão. Eu tenho lá... Beduíno? Beduíno. Amigo seu. Eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Um amigo meu lá, o beduíno. Beduíno. Tem um beduíno que mora nos pés do Monte Sinai. Aham. Nos pés do Monte Sinai. Acampou lá. Acampou lá. Ele não sabe uma palavra de português. Só que os beduínos hoje já tem sinal de internet, tem um monte de coisa e tudo. Todo mundo que é brasileiro que chega lá, você já foi ao Monte Sinai, né? Uhum. Tem aquele Morgeland ali, tem uns beduínos que moram ali. Todo brasileiro que chega lá, sabe o que ele faz? Ele leva lá dentro e pega o Textos do Evidências, que é um programa que eu tenho, e mostra se eu conheço a pessoa. Onde é seu programa? O programa passa na TV Novo Tempo. É um canal da Igreja Adventista. Aliás, E tem no com a YouTube permissão também, do padre, Evidências NT. com a Tô permissão fazendo do... jabá aqui, mas não tô ganhando nada. Aliás- Isso é tão bom. Então, assim, foi assim que esse museu começou a ser construído. Então, por exemplo, eu tenho um selo lá, E te falta o prédio hoje. falta o prédio. E o que acontece? Eu tenho um selo lá original com a inscrição Lameller, do rei Ezequias. Tem muita coisa interessante. Eu andei pesquisando agora, padre, faz pouco tempo, que foi encontrado pedaços da Arca de Noé. Não sei se isso chegou até você. Chegou. Não sei se chegou até você. sobre isso, Não sei se chegou até você. Chegou. E não é só essa pauta. Aham. Existem outras evidências. Por exemplo, os papiros no Egito
que relatam exatamente as pragas. Sim, papiros de Pulver. Exato, na exato, Holanda. exato. Esses papiros, eu tenho Onde tudo estão? isso. Tá na no museu. biblioteca de Leiden, na Holanda. Por exemplo, sangue, né? A Torá, ela fala que a primeira praga foi sangue. O rio Nilo virou sangue, Sim, tudo sim. sangue. O egípcio ia beber água, sangue. É. Passava para a mão do judeu, água. Aí pro egípcio, sangue. Então imagina, toda a economia, tudo, a vida. E exatamente conforme os versículos relatam as 10 pragas no Egito, foram encontrados esses papiros. Esse papiro, ele tá na Biblioteca Nacional de Leiden, e das Exato. 10 pragas, 4,5, porque uma meia tá meio danificado ali, estão relatados ali. Porque tem textos que são textos de lamento. Eu tenho as fotos dos papiros. Eu escrevi um livro que eu menciono até, Uhum. e lá o Ipulver era um escriba, Uhum. que ele escreve termos de lamento. Para quem está assistindo em casa, textos de lamento é um texto que você escreve de maneira poética quando você está de luto, quando uma grande desgraça se abateu. A Bíblia tem lamento, o lamento de Jeremias, né? Tem salmos de lamentação. Errar. Então, o que acontece? Esse Pulver do Egito, ele escreve um lamento e ele fala assim: ó Deus Horus, por que a desgraça se abateu sobre o Egito? Porque o Nilo se tornou em sangue? Por que as trevas estão em toda parte? E uma das pragas é a treva. Por que A morte dos primogênitos. Não tem uma casa que não há sepultamento. Ele fala assim, e os estrangeiros, essa parte que me chama a atenção, ele fala o seguinte: os estrangeiros se foram ao deserto para o festival, estão querendo ir para o deserto para o festival do seu Deus. Exato. E levam nos seus pescoços o nosso ouro e as nossas riquezas. Emprestado, exatamente. Naquela conversa que a gente estava tendo aí da Bíblia, né? Não, a minha dúvida é o seguinte: eu estou aqui diante de um especialista em arqueologia bíblica, e quando a gente fala de São Jerônimo, não sei se quem está assistindo sabe do que nós estamos falando do século IV, não é? Nós estamos falando de 390 ali, né? Que ele começou a traduzir a Bíblia. Porque a Bíblia, hoje a gente pega aí a Bíblia, esse livro, né? Você pensa, sempre foi assim, é o livro mais lido, mais editado da história, mas a Bíblia, nós estamos falando de uma Bíblia impressa em 1490. Quando foi de Gutenberg? Você fez a pesquisa, 455, 1455. 1455, né? O Rodrigo tem uma lá de 1528, né? Então, quer dizer, até 1528, até 1450, tinha um livro, né? E imagina em 390. O que nós tínhamos? Livros esparsos, né? E nós tínhamos o Antigo Testamento traduzido em grego. Então tínhamos a Septuaginta, né? Não é isso? Exatamente. Porque o Antigo Testamento em hebraico, para quem não está assistindo... Hebraico, umas partes em aramaico, né? Umas partes em aramaico. E fragmentos em grego. Mas enfim, a Septuaginta toda em grego. Mas a língua vulgar desse tempo já era o latim, né? E aí o povo não tinha acesso nem ao hebraico, nem ao grego. E aí São Jerônimo fica 40 anos numa gruta. E aqui que eu quero te explorar um pouquinho. Aqui que eu quero te explorar, porque você viveu ali, né? O Rabino também viveu ali, né? Então, em Belém, tem um lugar de referência do nascimento de Jesus. Ok. Mas ali dentro, naquela gruta, viveu 40 anos um homem, praticamente um eremita, né? Com seu grupo, né? Seu grupo de seguidores. Ele deu uma passada pelos lugares sagrados e nunca mais voltou. Segundo o que se conta, ele se concentrou, focou, porque imagina o que é o sujeito com a caneta e um papiro começar a traduzir a Bíblia toda, a Septuaginta toda, o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento para o latim, que era a língua vulgar. Então aí ele chamou isso de Vulgata, que seria em português a Bíblia popular. E é por isso que ela chegou na mão das pessoas. Mas como é que você vê essa figura, essa história, esse eremita, essa figura bíblica? Você é um biblista, você é um arqueólogo, você esteve várias vezes em Belém, né? Deve ter conhecido... Sim, né? eu sempre que levo os grupos ali, a menos que os padres não deixam, eu faço questão de levar na gruta de São Jerônimo. Sabe? Jerônimo, ele fez um trabalho maravilhoso. Uma coisa que eu queria deixar claro, pessoal, embora você já traduziu aí, vulgar hoje significa uma coisa banal, mas no passado, vulgar significa popular. Tá certo? Porque o pessoal fala assim, ó, vulgo nome, o nome popular.
E, na verdade, São Jerônimo ele fez uma situação ainda mais complicada do que simplesmente traduzir. Ele tinha que corrigir. Porque havia já algumas traduções em latim antes de Jerônimo, mas que estavam muito mal traduzidas. Aí o Papa Dámaso, alguns falam Damásio, não sei como é que você pronuncia, alguns falam Dámaso, outros Damásio, convocou o Jerônimo. Só que o Papa não fez assim, fica aqui na Europa e traduz. Falou assim, não. O grego até tudo bem, mas para eu traduzir o hebraico, eu tenho que ter um judeu comigo. Direto dos originais. Eu tenho que ter um judeu comigo, né? E ele tinha um judeu com ele. O livro mais difícil que Jerônimo teve para traduzir foi o livro de Jó. Porque Jó, e você sabe disso uma vez, ele é escorregadio como lama, dizia Jerônimo, porque tem muitas expressões no livro de Jó que são truncadas. E Jerônimo fez esse trabalho muito bonito da Septuaginta, que nós usamos no aparato crítico para ver como é que a Bíblia foi conservada. Então nós devemos foi um sacrifício da vida, e eu, sendo adventista, não tenho nenhum problema em hoje agradecer a Deus por um homem como Jerônimo, que colocou a Bíblia na linguagem do povo. Mas tem uma coisa que eu quero levantar uma hipótese com vocês aqui. Eu não posso ter a certeza absoluta do que eu estou falando, é uma hipótese. E pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês discordem. Eu acredito que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eu digo isso aqui, porque a alta crítica, só para o pessoal de casa saber, vai dizer que Moisés talvez é uma figura lendária, que esses livros foram escritos na época do cativeiro da Babilônia. E tem até alguns judeus que falam isso, como Israel Finkelstein e outros lá. Eu discordo. Respeitosamente eu discordo. Eu acredito que Moisés foi uma figura... O Pentateuco? Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômios, que os judeus têm outros nomes, né? Bereshit, né? Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Os judeus sempre 5 livros da Torá, antes das profecias das Escrituras, que completam o Tanar. O Tanar. Tanar é a abreviatura Torá, de Torá, Nevim, Nevim, Ketuvim, que é os 5 livros, Torá, as profecias e as dos Escrituras. E eles sempre colocam os nomes a partir das primeiras palavras. Então, Bereshit é porque Gênesis começa com Bereshit. Primeira palavra. É a primeira palavra. Mas vamos lá. Partindo do pressuposto que Moisés escreveu, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. O próprio nome Moshe não vem do hebraico. Foi a filha do faraó que deu. Moshe é um nome egípcio. Minamai Meshitiu. Ela tirou ele das das águas. Eu te tirei. E eu trabalho com uma hipótese que o êxodo aconteceu durante a 18ª dinastia. E na 18ª dinastia, todos os faraós tinham um nome terminado em Mes. Tutmes. Ou Amose. Mes ou Mose é o mesmo nome em egípcio. Significa nascido de. Só que esses faraós todos que tinham o nome de nascido de, tinham o nome de uma divindade egípcia antes. Amose, nascido do deus A, deus da lua. Eles se consideravam deuses. Exatamente. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E Moses, nascido de quem? Eu presumo que quando ele teve consciência das suas origens judaicas, hebraicas, é mais correto que judaicas, hebraicas, ele aboliu do nome dele o nome da divindade egípcia. E ficou apenas Moses, que Moses ou Mes, que em hebraico é Moshe. E aquela questão, vou chamá-lo Moisés, porque das águas eu tirei, tem muita polêmica entre os epigrafistas. Será que Moisés tem a ver com Maim, a água e tudo? Uma das possibilidades é que talvez o nome dele fosse Rapimose, porque ela tirou do Nilo, e o Nilo era um deus sagrado. Mas ele aboliu, ele rejeitou essa tradição judaica, essa tradição egípcia. E olha que interessante, ele vai para o deserto. Fica 40 anos no deserto para esquecer a cultura egípcia na qual ele foi criado depois que ele saiu das mãos de Joquebede. E quando Hashem vira para ele e fala assim, coloca por escrito a palavra que eu vou te dar, partindo da lógica humana, era mais óbvio que ele escrevesse em egípcio, hieróglifos, ou talvez em escrita cuneiforme. Mas ele não escreveu nem em hieróglifos, nem em escrita cuneiforme. Ele escolhe um tipo de escrita que na época era embrionária. Era a língua dos mineiros. Mineiros não de Minas Gerais. Mineiros trabalhavam nas minas, que é a escrita alfabética, que começou a ser escrito ali. E ele escreve numa língua alfabética, e não em egípcio, nem em cuneiforme. E qual que é a beleza disso? Se ele tivesse escrito a Torá em egípcio ou em cuneiforme,
nós precisaríamos esperar até o século XIX para poder ler o que ele escreveu, porque até o século XIX essas línguas ficaram mortas. Jerônimo não poderia ter escrito, não poderia ter traduzido. Mas pelo fato do Espírito de Hashem o inspirar a escrever em língua alfabética, a escrita alfabética nunca se perdeu. De modo que o hebraico sempre pôde ser lido. Mesmo quando o povo judeu ficou perdido no mundo, o hebraico podia ser lido. Idioma esse que, pelo judaísmo, o universo foi criado nesse idioma. Quando Deus cria o universo, Yehior, Através e seja da luz, paz, né? e seja luz. São 10 dizeres. É o hebraico, é o Lashon HaKodesh. A Torá foi entregue nesse idioma. Então, quando você traduz isso, você perde muito da essência. Por exemplo, o próprio nome Moshe, se é das águas que ele foi retirado, devia ser Mashui, né, no passado. Porque Moshe, a personalidade dele, a essência dele, Moshe, que no futuro ele vai Lehoshia, ele vai salvar os escravos. Ele vai ser o líder. Ele recusou a liderança, mas chegou um momento que ele entendeu que essa era a missão dele na Terra. Mas, por exemplo, se me pergunta, eu só estudo em hebraico, só estudo porque é o original. É chique, né? É o original. É. Não, mas Rodrigo, é o original, porque se você traduz... Eu tô brincando. Você claro. traduz, você perde muitas explicações, você perde a essência, você perde, por exemplo, o idioma hebraico não é igual, por exemplo, o inglês. Vamos determinar que o céu vai ser sky. Então todo mundo agora vai chamar sky ou céu. Shamayim é céu. Não é só um nome. Não, a essência do céu é Shamayim, porque Sham, Maim, lá tem água. E nos 6 dias da criação, Deus E nunca se fala isso singular. E nunca fala no singular. Não, e Deus consolidou as águas, formando-se os céus. Então, cada palavra no hebraico, ela não é só... É uma junção Ela de... tem a essência daquela coisa está no nome. Inclusive, pela Kabbalah, pelo judaísmo, quando você vai dar um nome para uma criança, a gente pensa muito antes, porque a personalidade daquela criança vai ser influenciada pelo nome que os pais... Inclusive, a Gemara fala que os pais têm uma espécie de profecia quando vão dar o nome. Agora dos seus pensa filhos. Jerônimo, agora eu vou puxar o Jerônimo de novo, que ele já estava dizendo, e eu? Pensa o Jerônimo numa gruta, 40 anos, né? Lá em Belém, pegar o grego da Septuaginta e dizer, mas vou comparar agora com o hebraico. E ele pega a palavra céu. Caramba. E como é que ele... Né? Pensa o drama, porque aqui tem uma coisa que não é só tradução, é hermenêutica. Né? Ele Tem muitas pessoas que às vezes mandam, igual tem o superchat aqui, tem o superchat lá também. Também. Tem muita gente que manda, mas não adianta, porque tá trazendo uma passagem em explicar. português. É. Quer dizer, não tá falando a mesma língua. Não Lembra tá... que eu falei que o hebraico, por exemplo, olha que interessante, eu falei que o hebraico bíblico, quando eu falo hebraico, eu quero me referir não ao hebraico de rua que fala hoje lá em Tel Aviv. Esse é o hebraico moderno. Tô falando do hebraico bíblico. Exato, o Lashon HaKodesh. O hebraico bíblico, só pra você ter uma noção, até a fraseologia dele, lembra que eu falei que ele não tem abstrato. As coisas são concretas. O emuná é concreto, é uma ação. O shamaim, maim, tem dual, tudo. E você nota que a gente, em português, a gente coloca o verbo depois. Você fala assim em português. A palavra veio. Em hebraico é vayerir devar. E veio a palavra. E por que isso já dá uma diferença? Por que eles colocam um verbo na frente? Isso já mostra uma forma de pensar. Ação. E esse detalhe que ele falou do nome é tão interessante que o nome, quando a pessoa muda de vida radicalmente, como Yaakov... Sim, mudou o nome. Israel, Mudou o nome. Olha que Avram não tinha filhos. Avraham foi acrescentado um rei e ele teve filhos. que é pai. Com Sarai, que virou Sará também. Sará. Agora, olha aqui que interessante. Na Bíblia, você mencionou que a questão dos filhos de Jacó com Léa. Sim. Olha que interessante como é que cada filho, ela explica o significado. Exatamente. Ele falou, por exemplo, olha, eu vou ler aqui, ó, tô lendo para quem quiser acompanhar de casa. Gênesis capítulo 30, diz assim, olha, vou ler aqui, perdão, 29, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia, ou Léa, era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Léa ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, porque disse, o Senhor viu a minha aflição. Aí você vê, Ruben, em hebraico, a exclamação é Ru,
Ben é filho. Reu é vejam, Ben, meu filho. Oh, filho! Vejam, meu filho! Percebeu? Ruben. Sei. O menino chama Ruben. Claro. Aí você vai pro outro aqui. Aí quando ela fala assim, aí ela ficou grávida, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu este filho. O Senhor ouviu. E o nome do menino é Shimeon, que a gente fala em português Simeão. Shimon. Shimon, Shema é ouvir, escutar em hebraico. Aí você tem o outro, aí é o terceiro. Ela fala mais uma vez, dessa vez o meu marido se unirá a mim. Aí ela deu o nome de menino de Levi. E Levi é justamente aquele que está atado a, que está ligado acompanhando. E qual que é o quarto? Aí o quarto é justamente Yehud. Apam Odet Hashem. Eu vou agradecer a Hashem, porque eu ganhei mais do que eu mereci. Que é o Judá, que a gente fala em português. Até o Isaac. Você sabe que a gente tem onomatopeia. O que é onomatopeia? Quando você faz um som, né? O cachorro faz au-au. Tibum. Tibum, né? E você sabe que isso varia de país para país. Claro, claro. Cachorro em inglês faz woof, woof. Arf, né? Aqui é cocoricó, lá é cocoricó I do. Agora, olha que interessante. Uma das onomatopeias antigas para risada era tsak. Ah, é? Tsak. Tsak, 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 tsak. Já faz kkkk. Sei. Aí, quando Sara duvida da promessa, que fala assim, você tá rindo? O nome do menino vai ser Itzhak. Mas Itzhak, Sara, ela deu risada, mas eu sou velha, como é que eu vou engravidar? Itzhak é risada. Ela riu naturalmente, então aí Agora, como traduz isso? Agora, ao mesmo tempo... Como traduz onomatopeia? Embora tem aquele ditado italiano, traditore e traditório, o tradutor é o traidor, mas vamos por outro lado também... Agora me conta isso do tzak, tzak, da onde é essa? Porque nós temos eu não assim... conhecia. É interessante. Essa onomatopeia. Itzhak é uma onomatopeia para risadas. Mas em que país? Quando isso? Não, isso a gente tem informação, eu vou te passar. Legal. É legal, agora eu acho que é Filo de Alexandria. A fonte é judaica, Filo de Alexandria foi um judeu helenista que tinha uma cultura grega, e Filo de Alexandria traz isso aí. E tem também o Juvenal, que é um escritor romano. Você sabe que o Alexandre o Grande tinha uma relação com o judaísmo? Sim. Que ele viu no sonho dele o Cohen Agadol. Sim, e ele sabia... E ele vencia as guerras. E ele sabia pelas profecias de Daniel que ele seria um vitorioso. E tem uma Hassidut, tem uma corrente em Israel que é Alexander, que em homenagem, em gratidão, se dava o nome de Alexander para crianças. Até Jesus, Yeshua, você falou de Moisés aí, Yeshua é salvar. Yeshua é a abreviatura do nome sagrado de Deus, o Senhor salva. Sim, porque Moshe no futuro deveria ser Mashu, eu falei. Então, Moshe no futuro é que ele vai salvar o povo de Israel da escravidão. E Jesus, quando Maria dá o nome de Jesus, fala assim, o anjo, né? Fala assim, ele chamará Jesus, porque ele salvará os povos. Então você vê que dá o nome e o significado. Agora, uma coisa eu sei. Eu peço a Deus todos os dias que me dê amor em primeiro lugar a Ele, que eu não posso amar nada acima de Deus. É o único momento em que você vai perder, é se você se interpuser entre mim e Deus. Que eu não posso amar nada acima de Deus, nem a mulher, nem o filho, nem ninguém. Em segundo lugar, me dê amor pelo meu semelhante. E nesse amor por Deus, que Ele me dê a condição, porque tem uma coisa que unia todos nós. A Igreja Católica, no Catecismo, você sabe que está esperando, dependendo da leitura escatológica, uma ideia de um apóstata, um anticristo, que vai trazer a perseguição. Nos manuscritos do Mar Morto, fala-se também, é lógico que os manuscritos do Mar Morto não representam todo o judaísmo, apenas uma facção do judaísmo, mas é uma facção judaica que posso representar. Fala de um sacerdote ímpio que iria fazer guerra ao Messias, está no livro, no livro dos filhos da guerra, dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E é interessante que em hebraico a palavra para martírio, é santificar o nome de Hashem. Eu peço a Deus apenas que Ele me dê a convicção de amar de tal maneira a Ele que ainda que eu tenha que ser perseguido por essa fé, eu não tenha medo de enfrentar a morte e não negocie a minha vida. Porque os judeus enfrentaram o Holocausto. Mas eles não desistiram de Deus. Eu tenho provas disso, que o judaísmo não se tornou ateu por causa do Holocausto. Existem estudos sobre isso. Tem muito católico também que foi perseguido. Pelo contrário, tem muitos mestres que lá dentro... Que encontraram a fé. Não, escreveram obras magníficas. Sim. Teve um grande sábio, o Rebbe de Tzanz, ele perdeu a esposa e 10 filhos no Holocausto.
Ele sobreviveu e construiu um império nos Estados Unidos e um império de judaísmo e de Torá em Israel. E ele falou assim, Hashem, você pode me tirar tudo, a minha esposa, meus filhos, mas o meu amor por você não vai tirar nunca. Exatamente. Então são gigantes, queriam nos enterrar lá, mas esqueceram que éramos sementes. Então eu me emocionei muito quando eu parei na Alemanha, em escala para Israel, e no aeroporto na Alemanha, onde queriam nos destruir, eu rezei no aeroporto. Com muito orgulho, foi uma reza que eu demorei mais do que o normal, porque quer dizer, a gente fala no Seder de Pesach, né? Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. Todas as gerações se levantam contra o povo de Israel. Ve'akadosh baruch hu matzileinu mi'adam. Mas todos eles estão no museu. Yam Israel chai ve'kayam. Está aqui, Mas no Brasil, na Europa, nas Américas. Diante do sangue, do martírio, as ideologias se calam. Né? A ideologia, ela funciona muito bem enquanto tem suor, enquanto tem lágrima, mas na hora do sangue, mártires de todas as religiões, eles acabam congregando na mesma fé, porque é uma fé essencial. O sangue é vida. É vida. E você sabe que nos momentos de maior dificuldade do povo de Israel que nasceram as grandes obras. O Talmud na Babilônia, no exílio da Babilônia. O Talmud Bavli na Babilônia. Os grandes comentaristas, os Rishonim, numa época de perseguição na Europa, na Espanha. Quer dizer, a dificuldade, ela constrói, ela te revela dons e poderes que você desconhecia. É a pandemia, não é? Também. A pandemia é power, né? Para a humanidade. Mas dá uma oportunidade de reinventar muita coisa, né? É doloroso. A crise é difícil, né? É doloroso. Mas, de repente, você está numa situação... Eu vivi uma situação agora. Né? Eu sou presidente de uma mantenedora, não é? De repente, tudo foi ruindo. Até que a gestora principal faleceu. Há 40 dias atrás. Vivi um dilúvio, né? E eu estava sozinho, fazendo uma coisa que eu não sabia fazer. E aí, de repente, eu percebi que quando tudo afundou, foi a grande oportunidade de reinventar. E vou mais além, João Zé, só uma pergunta para nós refletirmos aqui. A pandemia ainda foi uma coisa que pegou todo mundo. Mas eu peço a Deus, com sinceridade, para vocês que estão me vendo aqui, quem está aqui, eu não sou nenhum super-herói. Será que eu estou disposto a morrer pela minha fé, como eu estou disposto? Essa é a grande... Você está entendendo? Porque hoje levantasse um Hitler me proibindo de falar de Jesus. Me proibindo de ser o que eu estou demonstrando ser. Porque é fácil ser aqui no Vilela, tomando água, o pessoal perguntando, tem um hater, outro ali. Muitos judeus pularam na fogueira, na Inquisição, para não fazer idolatria. Exatamente. Será que eu estou disposto... É um nível, quer dizer... Mas posso levantar uma reflexão também? Por favor. Quer dizer, ele está falando assim, ok, é um mérito. Mas eu acho que viver, quer dizer, morrer para santificar o nome de Deus é muito nobre, é algo incrível. Mas viver uma vida... Também. É mais incrível ainda. Viver a sua vida santificando o nome dele constantemente é mais incrível, é mais extraordinário ainda. Porque é com os desafios diários, com os testes, você não abrir mão, você levantar a sua bandeira, fincar ela e até o final e dar a sua vida em prol dos seus ideais. Essa que é a beleza da vida. Que vai ter a coragem de morrer. Exatamente. Amém. Eu queria agradecer vocês mais uma vez e abençoar todo mundo que está em casa com as palavras que vocês já deram e agora com uma bênção para todo mundo que está passando com dificuldade, está com parente doente ou perdeu alguém nessa pandemia. Eu sei que tem muita gente que tá com a fé renovada ou que está precisando de algumas palavras para reacender aquela fé, essa conexão com Deus, que é muito importante. E o nosso podcast sempre tem essa preocupação também de sempre passar essa palavra também para o pessoal. Bonito. Bom, eu acho que uma bênção que eu poderia dar, pedindo licença ao Sani, porque hebraico realmente é difícil traduzir, é mais uma versão, mas tem uma das bênçãos mais lindas, que é Evarecha Adonai Veshmarecha, que é a bênção sacerdotal. E essa bênção ela fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E muitas vezes alguns, quando fazem a bênção, eles colocam a mão assim, que é o Shin. Justamente é uma letra que tem um significado muito bonito, né? De Shaddai. Que Deus possa estar com a gente e resplandecer sobre nós o rosto dele e nos levantar como um pai levanta o seu filho e possamos olhar para o Shamaim, para o céu e dizer, Abba, Pai. É o meu desejo.
Estamos vivendo num momento em que pessoas perdem o sentido da vida. Falamos tanto de amor e de humor, de graça. Esse foi um programa cheio de graça, né? Então eu quero pedir nesta prece por todas as pessoas que neste momento ainda estão ligadas conosco e talvez já pensaram em tirar a própria vida. Essa pessoa pensa, isso faz sentido, a vida tem sentido. Você está cego? Talvez nesse programa você tenha ganho uma visão e vale a pena viver um pouquinho mais, não é? Porque você está enxergando. Então eu quero fazer uma prece. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te pedir neste momento por esta pessoa que já pensou em tirar a própria vida e que hoje repensou seus valores e riu e ficou um pouco com raiva ao longo desse podcast e depois riu de novo e vai dormir com um pouco mais de esperança. Que essa pessoa sonhe e que este sonho traga um novo tempo, um advento, uma terra da promessa. E que esta seja para nós uma noite de bênção. Amém. Amém. Queria falar para você que está passando por dificuldades, testes, adversidades. Pelo judaísmo, todos os dias de manhã, quando abrimos os olhos, reconhecemos e agradecemos pela vida. Modeh ani lefanecha. E o final, Shehezarta binishmati, que você devolveu a minha alma, Bechemla, Rabai munatecha. A sua fé em mim é grandiosa. Você confia em mim, porque me deu mais um dia de vida. Então, se você acordou hoje de manhã, o mundo não poderia continuar sem você. Deus confia em você. A sua força é muito maior do que você imagina. O rei Davi, ele disse, Gametari vegametadov kavdecha. Eu tive que enfrentar também o leão, também o urso, querendo dizer, por que tantas dificuldades? Conversando com o Criador. Mas no futuro, ele se deparou com Golias. E da onde veio a força e a coragem? Da experiência dele de ter enfrentado um leão, da experiência dele de ter enfrentado um urso. Ele tinha confiança para enfrentar Golias. Aí ele entendeu que tudo que ele viveu no passado tinha um propósito. Todas as experiências são construtivas. E essa consciência é o segredo da vida. Jamais desista dos seus sonhos. Se conheça cada vez mais para você se amar de verdade. E esse é o segredo da alegria incondicional, que não depende de nada e de ninguém. E essa é a arte de saber viver. Então que Hashem, Misheberach Avoteinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, que abençoou os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Arão, Davi, Salomão, abençoe a todos nós, para que a gente possa sorrir, seguir em frente com a cabeça erguida e não decepcionar. Porque se você acordou, o mundo não poderia continuar sem você. E a sua missão é muito importante. Não decepcione a si mesmo e a humanidade. Shalom, paz para todos nós. Amém. Shalom. Amém. Que essas palavras alcancem todo mundo aí que não só que está assistindo, mas as famílias de vocês e os amigos de vocês. Obrigado. Até mais.